Se eu não estou realizando, é porque tem alguma coisa que eu preciso aprender nesse processo. À medida que a gente fez um faturamento de 8 mil no mês, eu acho que foi muito rápido. Porque a gente 8 mil reais ou dólares? 8 mil dólares. Ah, tá. Você pode ir agora no infoproduto, pode ir no drop. Eu vou no drop. Continuaria no drop. Sim. E vamos fazer independente da dificuldade que tiver. Fala galera, sejam bem-vindos a essa entrevista com o Fabrício, esse cara que eu tive a honra de conhecer e acompanhar a jornada dele desde o começo, quando ele começou no Dropshipping Global. Eu tenho a honra de trazer ele aqui no meu canal hoje para trocar uma ideia, falar como está sendo a operação dele hoje no Dropshipping Global. E com certeza a gente vai trazer muita dica valiosa para você. Então presta atenção nesse vídeo que daqui vai sair muito ouro, né, Fabrício? Com certeza, meu irmão. Prazerzaço de estar aqui contigo. Quando que eu imaginei que eu fosse estar com você pra gente fazer esse material, né? Que esse legal, vídeo cara. E tal. E a gente, quando começa no Drop, a gente é um mundo novo. Primeiro que é um mercado muito recente, se a gente for parar para analisar com outros mercados. E ao mesmo tempo, para nós que estamos iniciando, é muito incerto. A gente não sabe direito aonde a gente está pisando, tem que começar a aprender sobre tudo um pouquinho, né? Então, para a gente conseguir chegar onde a gente chegou depois de um bom tempo de trabalho, que a gente já está mais ou menos há 1 ano e meio nessa busca pelo global, né? E parar de ganhar em real e passar a ganhar Melhor em dólar, coisa, né? Não, perfeito, né? Legal, Quem não cara. quer. E fora a liberdade que o Drop dá pra gente poder... Pô, a gente está aqui agora hoje em Curitiba, você mora em Dubai, a gente mora em Brasília, e a operação está rodando, e a gente pode viajar o mundo, pode ir para onde quiser, se encontrar e conhecer lugares novos. Com certeza, cara, isso é muito bom. Hoje a gente está aqui em Curitiba, inclusive num estúdio muito legal de um outro aluno nosso, o Antônio. Então, já agradecendo ao Antônio por ceder esse espaço para a gente estar aqui hoje. Pô, o ambiente é super legal. Mas, Fabrício, me conta, então, antes de você começar no Global, como é que foi esse início? Você começou direto no Brasil, vendendo no Brasil? Como é que foi isso? O nosso início foi completamente fora do padrão do Drop. Eu não investi em tráfego pago. A gente começou num momento que a gente estava numa situação difícil financeiramente e buscando aumentar o orçamento da família, né? E nessa eu descobri o Drop e eu entrei num caminho onde eu só vendia no orgânico. Eu consegui viralizar um vídeo no TikTok durante a jornada, fizemos boas vendas com esse vídeo que viralizou. E ao mesmo tempo a gente pegava grupos de vendas, que a gente foi grupo do condomínio, e dali foram partindo outros grupos de venda no WhatsApp. Eu disparava os produtos, montei a loja, passando confiança, todo o processo que é necessário para o Drop, né? Porque senão não vende. E a gente fazia isso orgânico. Então chegou um momento que para nós ficou inviável crescer, porque o tráfego pago é fundamental para você escalar e crescer dentro do seu faturamento. E junto com tudo isso vieram as taxas para o Brasil, começaram a taxar a gente e ao mesmo tempo quebrou o nosso processo todo. Nessa a gente foi buscar saídas e eu encontrei a mentoria e conheci você pela internet, vindo dessa necessidade da gente se safar de uma situação que estava acontecendo com o Brasil, que infelizmente a gente não tem controle nenhum. E perdemos o Brasil, mas ganhamos o mundo, né? Melhor coisa, né? Cara, muito interessante isso. Acho que foi uma época difícil para todo mundo que rodava no Brasil, né? Por conta dessas taxações, acaba afetando muito a operação. E assim, quando você começou no Global, qual foi a coisa que você achou mais difícil vindo do mercado do Brasil para o Global? O que você mais sentiu dificuldade nesse começo? Como a gente não tinha feito vendas online ainda, com tráfego pago, né? Vendas vindas do tráfego pago, e eu não tinha conseguido executar isso no Brasil ainda, a nossa primeira venda, sem dúvida, foi a mais difícil. Porque como a gente não sabia ainda fazer criativo, como que o mercado ia olhar para nossa loja, e ao mesmo tempo você, quando imagina, pô, eu vou vender para fora do Brasil, eu vou entrar num mercado global, muitas vezes a gente se sente até incapaz, cara, não é possível que eu sou capaz disso, né? Mas dentro da mentoria, aprendendo as coisas junto e trocando essa informação com todo mundo, você vê pessoas que estão conseguindo, que estão fazendo suas primeiras vendas, você começa a ver que é possível. Então o momento mais difícil mesmo foi fazer a primeira venda. Depois que a gente fez a primeira venda, aí foi a gente passar e dar o segundo passo dentro da história, que era começar a vender todo dia e criar uma constância de venda onde trouxesse lucro, porque a gente sabe que são as regrinhas. Primeiro, os passos a passo, a gente até brinca que é um jogo, né? A gente brinca fazendo analogia com o jogo. Primeiro você executar sua primeira venda, depois a gente começar a ter constância nas vendas, e muitas vezes a gente vai vender, vai ficar no prejuízo ou vai empatar no primeiro momento e depois ter lucro, né?
teve o lucro, a gente agora está na luta para a gente escalar e conseguir aumentar o faturamento, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, né? Sim. E cara, acho que hoje você está vivendo uma coisa muito legal que eu vivi também, que é morar no Brasil ganhando em dólar, né? A gente sabe a situação que está no nosso país hoje, a gente sabe das dificuldades, então eu acho que essa é a maior oportunidade que as pessoas têm hoje no Brasil, poder ganhar em uma outra renda ainda mais forte. Você concorda com isso? Perfeito, Como que é perfeito. viver isso para você? Eu nunca imaginei que a gente ia ter o faturamento que a gente já tem quando a gente converte para real, porque qualquer vendinha, vamos dizer até vendinha assim de $100, que vender R$100 no Brasil não é difícil, e vender $100 é o mesmo trabalho. Então, por que eu vou vender em real se eu posso vender em dólar Pois é. e multiplicar por 5, 6, vai depender da cotação do dólar que estiver vigente no momento. Então é maravilhoso, a gente está aqui sem preocupação com o que está acontecendo no mundo, sem preocupação não, porque tem todo um, né, a gente vende para o mundo, então mas em relação ao impacto que isso está gerando no Brasil. Então está subindo o dólar, as coisas estão subindo de valor, mas nós estamos ganhando em dólar, então para a gente não tem esse impacto financeiro que as pessoas que estão ganhando em real sentem. Sim, sim, com certeza. E assim, hoje morando no Brasil, como que você está em relação à estrutura de empresa? Você está com empresa no Brasil, está uma pessoa física? Não, como é nós que tá? abrimos na LLC nos Estados Unidos. Legal. A gente está só aguardando o ITIN sair para fechar a mesma operação com o Shopify Payments, estamos rodando com o Stripe. Está faltando pouco tempo. E Legal. a gente, assim, poder declarar isso fora é muito bacana, né? Você poder declarar, ter uma empresa fora e... Nossa, quando que a gente fosse imaginar que eu ia ter uma empresa fora? Eu e a Lê, minha esposa, que trabalha comigo, se Legal. não fosse ela, eu ia ficar louco, porque ela está pegando o back-end, está pegando e-mails respondendo e-mails, porque não tem jeito. Você está vendendo, os clientes querem atenção e a melhor forma de você resolver qualquer... Não tem jeito, sempre vai ter um probleminha ali, um aqui que são normais do negócio, que às vezes perde um produto que vai chegar ali e tal, mas são fáceis de resolver, fáceis de contornar. Então, os problemas que a gente tem com o Drop são mínimos perto de qualquer outra empresa. Primeiro é o risco trabalhista, que você não... O meu funcionário do mês é o ChatGPT. Melhor funcionário, né? Funcionário. Então, Barato, não reclama, não enche o saco. Bota em processo. Pois é. judicial. A gente tem recuperação de carrinho com quadro, que é fantástico, para a gente tá fazendo a mão na roda. Uma vez que você estruturou cadência de e-mails ali, você tá tranquilo. O cliente vai lá, tudo automatizado, né? A pessoa comprou, fez a compra, ele já recebe um e-mail de agradecimento. Na sequência, você já coloca uma outra oferta, cria uma relação com o seu cliente, né? E que a gente está falando do jogo, né? O Drop, a barreira de entrada do Drop era irrisória. Eu já quebrei com uma empresa antes, onde eu investi R$200 mil e quebrei. Empresa física, né? Prestação de serviço e tal. E o Drop, eu vejo assim, a grande ilusão que muitos gurus da internet passam é que você vai ficar rico de um dia para noite. Não é de um dia para noite. Alguns até conseguem fazer esse feito, né? Tem pessoas que já têm uma habilidade diferenciada, uma facilidade. Eu estou há 1 ano e meio no Drop Global e agora que a gente está tendo resultado. E uma coisa que eu vejo sempre você falar na mentoria e nas mídias sociais sobre a importância de criar um brand, né, da sua loja, fortalecer uma marca, criar uma marca ao invés de achar que vai viver de produto vencedor. Sim. E viver sempre nessa busca por um produto vencedor. Isso ficou para o passado, né? O mercado se sofisticou e para a gente poder vender em lugares como nos Estados Unidos, hoje é muito importante a gente se posicionar como uma marca. E eu vejo isso na sua loja, no Dropshipping Global, que você está tendo esse posicionamento que eu acho muito legal. Você me mostrou como é que está a estrutura, a caixinha personalizada, eu achei fantástico. E assim, acho que isso é uma dúvida que muita gente tem, né, sobre caixa personalizada. Quando que você começou a fazer a caixa personalizada e assim, quanto que custou, quanto que sai para você cada caixa? Como é que tá isso? As caixas personalizadas a gente começou a fazer quando a gente começou a ter um volume de vendas constante. Eu acho até que eu demorei um pouquinho até para ter feito, poderia ter feito antes. É um valor que é fácil de você agregar no produto. Eu pedi poucas caixas dessa vez e saíram em torno de 50 centavos de dólar. Nossa, Para fazer aquela caixinha linda que você Sim. viu. Vale muito a pena, né? E a experiência, né? Porque o cliente vai comprar. A gente já tem uma questão no Drop que ela acontece, que é o tempo de entrega do produto.
Claro, se você for para um 3PL, for para uma situação onde você consiga já ter um estoque próximo, fica mais fácil, mas não é o início do jogo. Ninguém vai começar comprando um estoque se você não sabe nem se vai vender o produto. Exatamente. Então, a gente participou mais ou menos nessa ideia de deixar vender, sentir que a coisa tá engrenando, e a gente fez 2.600 num mês, no seguinte a gente já fez 8.600, 700, quase 9.000. Então foi muito de um mês para o outro. Então eu falei, opa, eu preciso mandar mais. Você começa a ter ticket de venda de $300. Tem que agregar um valor, né? Tem que agregar um valor, pensar no cliente, na experiência que ele vai receber o produto, porque vai chegar primeiro. Você não pode pegar uma compra de $300 e enviar vários produtos separados, porque às vezes você pegou um produto no fornecedor, seja do Ali, enfim. Então é importante você já estar estabelecido com a gente fora, alguém que vai organizar seu produto, embalar, botar dentro da caixinha. A pessoa investiu $300 para chegar, cada semana vai chegar, cada dia chegar um produto numa embalagem. Afeta demais a credibilidade da loja, né? A gente tem que cuidar desse processo pós-venda. E a maioria das pessoas no mercado não cuida disso. A maioria das pessoas vendem e depois, que se dane o cliente. Mas aí você não constrói um negócio, você constrói uma lojinha onde você vai vender um produto, depois você vai ter tanta reclamação que vai ter que fechar a loja, depois subir outra. E isso não vale a pena, isso é um trabalho que não te dá consistência, não te deixa no jogo por muito tempo, não vale a pena jogar esse jogo. Então assim, a forma que eu vejo você trabalhando na sua loja é uma forma muito profissional. Eu sou fã da loja de vocês, acho muito legal, acompanhei ela desde o início. E, cara, eu assino embaixo tudo que você falou sobre cuidar da experiência do cliente, porque, assim, a gente tem uma desvantagem no dropshipping que é o tempo de entrega. Então, tem como a gente sobrepor essa questão que não é tão boa, tornando a experiência do cliente um pouco melhor com uma caixa personalizada, né? Perfeito. E, assim, a experiência do cliente se torna muito melhor, eu costumo até brincar que é melhor... Pensa, o cliente compra numa loja o mesmo produto, aí tem uma loja que entrega o produto numa caixa personalizada, a outra entrega num saco que parece um saco de lixo. Em qual loja você acha que o cliente vai voltar a comprar? Óbvio que não vai ser na loja do saco de lixo, né? Perfeito. E você tocou num ponto que é fundamental, porque a gente já tem um custo de ads. E uma vez que você agregou um cliente, que o cliente foi até a sua loja e comprou o seu produto, você pagou por aquele cliente para ele entrar na sua loja. E se eu não estou preocupado com isso, eu vou ter que pagar para mais clientes virem. Claro que isso a gente sempre vai estar fazendo, mas se eu consigo deixar o meu cliente satisfeito e fazer uma recompra, essa recompra traz um lucro muito maior, porque eu já paguei por esse lead lá atrás. Né? Então é fundamental até para você escalar, para você ter um volume constante de venda. Então é fundamental que você deixe o cliente satisfeito. Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, o produto vai entregue errado por uma questão de um fornecedor que você não tinha confiança e foi testar, e aí você acabou vendo que o fornecedor não era aquilo que você imaginava. Eu, quando passo por isso, eu encontro o produto que o cliente, o que foi presente, eu pego esse produto e mando para o cliente do melhor fornecedor que eu encontrar. E aí a gente já teve muitos e-mails recebendo pessoas agradecendo o produto. E a gente teve agora um cliente que estava com essa questão da entrega, da demora, entrou em contato com a gente conseguiu conversar com ele, reverter, fez compra de novo. Nossa, muito legal. Antes do produto chegar, só pelos e-mails que a gente respondeu, só pelo atendimento ele comprou antes do produto dele chegar. Nossa, isso é muito importante. E assim, Fabrício, vou voltar um pouco ali da história do seu começo no Drop Global, na sua trajetória. O que você acha que foi o 80-20, a sua virada de chave no Drop Global para começar a ter resultado? Bom, o diferencial mesmo foi na hora que a gente olhou, eu olhei para ler e a gente decidiu, a gente vai fazer acontecer independente das dificuldades que estiverem acontecendo, que estiverem envolvendo no assunto, a gente vai... E uma coisa que é muito interessante, assim, que com o Drop a gente acaba criando muitas habilidades, desenvolvendo muitas habilidades. Então, procrastinação é algo que não está dentro do nosso vocabulário mais. Você começa a ter resultado, isso é muito empolgante. A gente acorda todos os dias falando, cara, como vai ser nosso dia de hoje? O que vai acontecer no nosso dia de hoje? Empolgadíssimo para viver esse dia, porque não tem coisa melhor do que você ter resultado. Antes de ter resultado, você precisa ter uma resiliência maior, porque você ainda não está tendo resultado, então você não tem aquela
aquela alimentação do resultado dando certo e te empolgar. Então você tem que buscar resiliência. Buscou resiliência, eu vejo assim, o drop é só não parar. Se trabalha com um trabalho de marca forte, se você imaginar que você vai fazer algo sólido e que isso não vai ser construído da noite para o dia, mas mesmo assim é muito rápido, muito mais rápido do que qualquer outra situação. A gente chegou a investir um dinheiro que para muitos brasileiros vai ser um pouco pesado, para prejuízo, né? Uns 20 mil, 25 mil e não tivemos retorno, mas quando isso retornou muito rápido. Então vem, já paga tudo aquilo que você tinha feito de investimento antes e começa a ter o retorno. Então o grande diferencial para nós termos conseguido sucesso e ter dado certo foi olhar para nós mesmos e falar, cara, para nós, você é capaz, você consegue, e a gente acaba virando uma máquina de resolução de problema. Eu até brinco com a Lê, até conversei com a galera no churrasco ontem que a gente participou com todo mundo, né, da mentoria, que a gente passou uma situação em casa que eu acordei 8 horas, sempre acordo muito cedo, 6 horas da manhã, a Lê foi fazer um trabalho e já retornava para casa. Na hora que ela chegou, eu precisava arrumar uma torneira que estava dando problema. Primeira girada que eu dei, o cano quebrou dentro da parede. Nossa. 8 horas da manhã, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso vai levar umas 24 horas para resolver, porque o cara vai ter que vir, vai ter que quebrar, vai ter que não sei o quê. Eu sei que deu 11h30, a gente estava com a parede consertada. Nossa. Prontinha, feita. Sem ter contato de ninguém. Então é algo que trabalha para tudo, porque a gente vai ter adversidades. E se você for dar para trás, ficar com medo do primeiro obstáculo que você passar, você não vai chegar no pote de ouro, igual aquele meme da pessoa dando a machadada para chegar na mina e na última ela desiste. Bem isso, cara, bem isso. É aquele jogo de não ter plano B, é fazer o plano A dar certo. O plano B é fazer o plano A dar certo e focar, né? Literalmente uma visão de túnel. Assim, você falando isso, eu lembrei muito do meu começo, que, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer dar certo também. Eu não tinha plano B, eu só tinha o plano A, eu tinha que fazer aquilo dar certo. Eu acredito muito que para as pessoas terem resultado em qualquer área da vida, seja no dropshipping, seja em qualquer outro negócio, seja na academia, seja ter sucesso no relacionamento, em qualquer coisa, é colocar na cabeça que você vai fazer aquele plano dar certo. Porque se você tem 3 planos, na primeira dificuldade do seu plano A, você vai começar a olhar para o lado. Aí quando você olha para o lado, você se desfoca e aí você perde o impacto de querer fazer aquilo de verdade. Então eu concordo demais com essa visão e acho que até que se a gente pudesse dar uma dica para qualquer pessoa que está começando hoje no mercado, é isso, não ter um plano B, é decidir o que quer fazer dropshipping, é fazer dropshipping até dar certo. E assim, dentro do digital tem vários outros modelos de negócio, tem lançamento, infoproduto, tem muitas coisas, então são muitas distrações até para a pessoa que está começando. Eu sei que você teve uma experiência com infoproduto e eu queria que você falasse um pouco mais, qual foi no dropshipping que você se encontrou e sim. o que você acha sobre esses outros negócios? O infoproduto é um negócio muito promissor por conta da questão de não ter custo do produto e etc. Mas tudo vai de acordo com o que você está afim de fazer. Eu, por exemplo, sou músico, trabalhei com música há muitos anos, tive escola de música, então, e aí fui lançar o meu produto, o infoproduto de aulas de música, né? Só que eu já vinha de um tempo que eu já estava muito desgastado do processo todo, cansado, a fim de abrir a mente para outros negócios, né? E a grande questão do infoproduto é que você precisa manter um contato muito mais próximo do seu público. Você precisa fazer lives semanais, né? O ideal seria o café da manhã, almoço e janta. Então, se você não está nessa pegada de ter esse contato com o público, o ideal, o drop não tem nem o que falar, assim, se fosse para me oferecer, ó. Cara, eu também sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pelo modelo de negócio, acho muito disruptivo, eu acho que era uma coisa que a gente estava até conversando. O dropshipping é disruptivo, porque a gente pode pegar um produto da China e enviar para qualquer lugar do mundo, e independente do lugar que a gente mora, a gente pode receber em dólar, euro, libra e fazer venda em várias moedas fortes. Só que eu vejo que o nosso mercado ainda é muito amador para muitas coisas. Por exemplo, a maioria da galera quer procurar um produto vencedor, escalar o máximo que der e depois ficar nessa luta incessante. Só que isso é uma visão de 2018, 2019, que não se aplica mais a hoje em dia. O jogo mudou e a gente tem que se adaptar.
E é o que a gente estava falando agora, é ter a visão de construção de marca, construção de um negócio. E o dropshipping é a porta de entrada para algo que pode ser muito grande. Por exemplo, tem uma loja que se chama Gymshark, é uma loja de roupa fitness. E é uma loja que começou com dropshipping, hoje não é dropshipping mais, mas eles se tornaram tão grandes que eles têm até uma loja física no Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo lá em Dubai. Então pensa, uma loja que começou como dropshipping, hoje tem uma loja física no maior shopping do mundo. Se vocês pesquisarem aí, o dono dessa marca tá muito, muito rico, nível de bilhões. Então, o drop ele pode ser a porta de entrada para algo muito grande. A gente tem uma oportunidade na mão de o dropshipping ainda ter uma barreira de entrada muito baixa, porque as pessoas não querem jogar o jogo com profissionalismo. Então assim, Fabrício, se você pudesse dar uma dica para quem está começando hoje, o que você falaria para essa pessoa que ainda não conseguiu ter resultado, mas que ela está decidida a fazer o dropshipping dar certo? Eu consigo resumir em uma palavra: não desista. Boa. Não desista. Continua, é perseverança. É perseverança, cada passo de cada vez. Outra coisa, não se comparar com o resultado dos outros, porque muitas vezes a gente participa de mentorias e vê alunos tendo resultados e a gente não está tendo naquele momento, mas uma grande coisa que a gente botou na nossa mente, uma ideia que a gente colocou na nossa mente é o seguinte: e a partir do momento que eu me abro, porque muitas vezes é difícil a gente enxergar nossos pontos cegos. Então, o auxílio de estar dentro de uma mentoria onde a gente conversa com amigos, alunos, hoje virou uma família para mim, a mentoria virou uma família. Eu falo com um monte de gente da mentoria todos os dias, trocando ideia, conversando e vivem as nossas dores, porque são parecidas quando você começa a investir dinheiro e não tem retorno. E aí você conversa com alguém que está passando pelo mesmo e fala tudo bem. Aí você conversa com alguém que passou pelo mesmo, mas começou a ter retorno, fala, opa, eu estou pertinho, né? Então, fundamental, não desistir, não deixar que as barreiras que vão aparecer, que são normais da vida, a vida tem barreiras, a vida tem dificuldades e faz parte, que te desestimule, e buscar sempre essa questão de olhar para si e dizer para você mesmo que você é capaz, você consegue e você vai fazer. Então, na medida que eu fui olhando para mim no espelho e falando, eu sou capaz e eu vou fazer, foi a hora que a gente realmente virou a chave. Quando que eu vou parar de tentar e eu vou fazer? Isso foi uma coisa que veio bem clara para mim. Quando você vai parar de tentar e vai fazer? Então, se eu estou tentando de uma forma e não está dando, eu preciso tentar de outra forma. Não adianta eu buscar resultados diferentes com a mesma ação, né? Então, isso foi uma coisa que foi fundamental para a gente. A analisar a nossa operação página, tudo, né, e fazer os ajustes necessários, assim, a dica, né, o Clarity, esses aplicativos que mostram o mapa de calor e que filmam o seu cliente navegando dentro da sua página e você conseguir entender quais são as falhas da sua página, ou quais são os acertos, aonde que o cliente chegou e parou naquele lugar e não realizou a compra porque ele viu alguma coisa que gerou objeção. E uma das coisas que você sempre diz que para mim faz todo sentido, e foi quando eu consegui realizar vendas, né, que eu consegui estruturar uma página, foi do menos é mais. Então eu lembro que uma das coisas que você bateu na tecla comigo, que a gente tinha muitas frases escritas, foto, né, e dependendo do nicho, se você vai trabalhar com commodity, um relógio, todo mundo sabe o que um relógio faz, a não ser que seja um smartwatch que tenha funções né, diferenciadas, mas um relógio comum, todo mundo sabe que um relógio é um relógio e não tem o que muito explicar, não é um corretor postural, algo né, que vai trazer benefícios ou que precisa de uma instrução um pouco maior. Então, dentro disso, a gente fez uma página com mínimo, porque muitas vezes a gente acaba gerando objeção no cliente por falar demais, por colocar muita informação na página. Então, menos é mais, à medida que a gente foi enxugando, a nossa operação a coisa foi virando. Pô, muito, muito legal, cara. Ó, pega essas dicas, isso aqui é um conteúdo valioso de uma pessoa que está em skin in the game, tendo resultado de verdade, e assim, é uma história real, eu quis trazer você aqui e a gente bater esse papo, fazer esse vídeo, porque você falou, você está há bastante tempo no digital e agora você sentiu que foi a virada. E cara, a realidade é essa, a maioria das pessoas acha que elas vão começar no digital e ter resultado no primeiro mês, no segundo, mas a verdade não é essa. O que a gente está fazendo é um negócio.
não se compare com qualquer pessoa que você vê na internet, algum guru que diz que você vai ter resultado no primeiro mês, ou você vê alguém que teve resultado no primeiro mês. Isso é difícil, o que a gente faz é um negócio. E o que me deixa bravo assim é que as pessoas estão dispostas a passar 4, 5 anos numa faculdade, mas não estão dispostas a passar 1, 2 anos trabalhando focados no próprio negócio, um negócio que pode gerar liberdade financeira, liberdade geográfica para elas. Então assim, isso é um negócio sério, precisa de tempo, dedicação e esforço. E assim, você é uma prova de que isso é real, de que isso funciona, é uma história real, por isso que eu queria bater esse papo com você. Eu tenho muito orgulho da sua trajetória, já tô com você, a gente já tá junto aí desde 2023, já faz 2 anos aí. Cara, a gente tá toda semana ali em call e eu fico muito orgulhoso de estar aqui com você hoje, de ter te conhecido pessoalmente também. É uma história que me inspira também e com certeza vai inspirar muita gente. Fabrício, obrigado. Matheus, gratidão demais. Eu é que agradeço de poder estar aqui contigo, foi maravilhoso a gente poder ter passado esse tempo trocando informação com todos os alunos que também estiveram conosco e estar próximo de um grupo de network, cada um trazendo a sua experiência, o seu ponto-chave, né, que fez diferença na operação. E eu que te agradeço por poder estar aqui. Que legal, pelo cara. Convite. É só o começo, pode ter certeza, bora pra cima. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, se te agregou de alguma forma, clica no botão de like, deixa um comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.